Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais uma rapidinha com Luz Amorim aqui na sua página Vote. Dentro do canal YouTube, o Vote é uma página, VOOTI, essa é a nossa página para refletir as coisas que acontecem em nossas vidas, que atingem a população brasileira, tá? E você acompanhe conosco, tá? Vamos até o final, dá o seu like, positivo ou negativo, faça seu comentário e vem com a gente que a página também é sua. Eu abro sempre com aquele balanço de hoje, mais uma vez, triste, muito triste. Mais de 4.190 pessoas morreram nas últimas 24 horas por conta da Covid-19. Superamos 4.190. Já totalizamos 345.287 mortes desde o início da pandemia em nosso país. Olha quanta gente morreu, quantas famílias chorando, e está morrendo ainda. A coisa está terrível, terrível, terrível. E aí, ainda ontem, já entrando nos assuntos que vamos debater, o Supremo Tribunal Federal votou a favor do fechamento de templos religiosos, sim. Coisa que o Cássio Nunes Marques tinha promovido a abertura no último final de semana, né? No sábado ele foi lá e liberou os cultos. Aí o STF da sua plenária votou nessa semana agora, terminou ontem e bateu o martelo. Não, os municípios, os estados podem sim decretar lockdown e os templos religiosos devem obedecer. Tem que fechar para evitar aglomerações. O interessante é que a Igreja Católica já faz isso. A Igreja Católica não está se manifestando. Quem está se manifestando são os evangélicos. Os evangélicos, os templos evangélicos, a bancada evangélica está se organizando, está pulando dessa altura. Por quê? Simples, eu vou falar bem claro. Querem arrecadar dízimos, tá? Eles querem que as pessoas vão até os fiéis, né? Aqueles fiéis vão até os templos, as igrejas evangélicas para arrecadar o dinheiro. Que eles sobrevivem disso. Eles sobrevivem, pastores, toda a estrutura da igreja sobrevive exatamente disso aí, das doações do dízimo, da contribuição humilde, do humilde fiel que vai lá em busca de espiritualidade, de uma voz espiritual, de um alento muitas vezes na sua vida. E o que eles querem em troca é o dinheiro. Vejam vocês, só quem votou mais uma vez contra o restante da turma foi o Cássio Nunes, que ele tinha liberado, e o Dias Toffoli, né? O ministro Dias Toffoli acompanhou o Cássio Nunes no sentido de que poderia sim abrir os templos evangélicos. Aí eu vou acompanhar aqui o caso daquele menininho que foi morto no dia 8 de março agora, dia 8 de março passado. O menininho Henry, lá no Rio de Janeiro, foi morto num condomínio de luxo. Vejam vocês, condomínio de luxo, pessoas bem formadas intelectualmente, frequentaram universidades. O casal era o padastro, né? Doutor Jairinho. Doutor Jairinho é médico formado, doutor Jairinho é evangélico fervoroso. Existem vídeos dele aqui sendo divulgados no WhatsApp, no Facebook, ele agradecendo a igreja evangélica, falando que ele sabe, temente à igreja, é uma pessoa ali por isso que ele vem se reelegendo já há algum tempo, já tem 2, 3 mandatos lá pelo Rio de Janeiro, pela comunidade do Bangu. Estou especificando bem. Comunidade do Bangu, ele frequenta lá as igrejas evangélicas e aqui essas igrejas aqui são orientadas a votar no doutor Jairinho. O que ele fez? Simples, está sendo acusado agora, a Polícia Civil mandou prender um casal, uma professora, uma colega de trabalho, Monique Medeiros, uma moça jovem, bonita, mãe do menininho Henry, com o engenheiro, o Leniel Borel. O engenheiro está até agora, lógico, né, querendo e lutou bravamente para saber a verdade, porque a princípio o casal disse que o menininho teria sofrido um acidente dentro do quarto e se machucado, com problemas, hematomas na cabeça, no pescoço, no braço, enfim, no pulmão machucado. E aí
A polícia desconfiou, foi fazendo as investigações e chegou à conclusão de que o Jairinho, doutor Jairinho, evangélico fervoroso, e aqui eu não estou fazendo campanha contra os evangélicos, eu faço campanha contra essa hipocrisia, esta hipocrisia de se esconder atrás da igreja e se esconder como é aquela flor de lis, por exemplo, né? Que ainda continua atormentando a flor de lis, aquela evangélica, cantora evangélica, pastora aqui, acusada de matar, de organizar a morte do próprio marido, que também era pastor evangélico e deputada federal pelo Rio de Janeiro. Olha só. Tudo, inclusive, eu sou obrigado a falar, muita coisa podre acontecendo ali no Rio de Janeiro, né? Essas pessoas nefastas ali no Rio de Janeiro, da onde surgiu essa coisa toda chamada Jair Messias Bolsonaro e família, misturada com os evangélicos. Agora aparece esse doutor Jairinho, apoiador de Bolsonaro, bolsonarista, evangélico, com uma professora que também, a mãe, que deveria proteger o filho, deixa à mercê de um monstro. Pelo menos é o que tudo indica, a polícia já não tem mais dúvida, que ele teria torturado a criança, machucado a criança e a criança morreu. Menininho de 8 aninhos, o Henry. Não, 4 aninhos, ele morreu no dia 8 de março. 8 de março. E o pai agora quer justiça, claro. E o casal preso. Então, gente, a gente tem que abrir o olho com essas coisas que são meio nubladas. Nada contra a igreja, nada contra, não tenho nem católica, nem espírita, nem evangélica, nem umbanda, não. As crenças cada um tem que ter a sua, mas tem que ser consciente. Onde já se viu, tem que, em plena pico da pandemia, e aí eu estou misturando as coisas para vocês terem uma boa ideia, os evangélicos brigarem fervorosamente para que abram os templos e que as pessoas tenham que se aglomerar lá por conta de dízimo, pagamento de dízimo. A fé de cada um pode ser praticada, pelo menos agora, durante essa pandemia, em casa, no seu lar, com a sua família, a oração com o divino, com Deus, sei lá, mas em casa, para evitar a contaminação e a morte. Mas não, o pastor quer eles lá, na igreja, né? Eles querem lá. Pois é, reflitam. E a última coisa que eu quero falar é que, pelo menos agora, nós vamos ter uma coisa meio que clareando. Por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura da CPI da pandemia lá no Senado. Os senadores solicitaram a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso e ele se manifestou pela abertura. Agora o Rodrigo Pacheco, que não queria, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não queria, mas vai acatar sim. Ele é contra a abertura da CPI, mas vai acatar e vai abrir a CPI da pandemia do Covid-19. Vai apurar como é que foi a atuação do presidente da República, dos ministros durante essa pandemia. Vão ser chamados os ex-ministros da saúde, devem ser chamados, né? Mandetta, aquele outro que ficou menos de um mês, o general Pazuello, o próprio Bolsonaro tem que ser ouvido, enfim, as autoridades envolvidas na questão da saúde. Se apurar os fatos, se apurar com clareza para se determinar responsabilidades. Se houve crime, se houve, cloroquina, tudo isso, tudo, o uso da máscara, tudo tem que ser apurado. E os senadores agora vão abrir a CPI. Tá? Então, uma coisa boa, que a gente espera que dê bons resultados rapidamente, para poder salvar vidas, principalmente. Enquanto tudo isso está acontecendo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, está comemorando, porque está passando, né? A boiada está passando. O governo federal, nessa última semana, bateu o martelo em leilões, privatizando aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, está tudo sendo privatizado. Pois é. Na quarta-feira, 22 aeroportos foram privatizados, vão ser comandados agora pela iniciativa privada. O governo arrecadou cerca de 3,3 bilhões, 3 bilhões e meio praticamente,
de arrecadação com essas privatizações. E diz que vai haver investimentos por ordem de quase 6 bilhões em 30 anos. 30 anos as empresas que ganharam, que vão ficar à frente, comandar os aeroportos, são 22 em todo o Brasil, vão investir pelo contrato 6 bilhões em infraestrutura nos aeroportos. Agora também, então, na quinta-feira ontem, a Ferrovia Leste-Oeste, nos interessa aqui no Mato Grosso, foi privatizada também. Bateram o martelo. E aí uma empresa lá da Bahia, uma mineradora baiana que pelo menos deve ter a mão estrangeira, a gente tem que apurar quem são os donos dessa mineradora. O nome é Bahia, mas quem são os donos, né? Tem que se apurar. É que bateram o martelo e vão comandar também essa ferrovia. Rodovias estão sendo... E agora, 2 portos também, um lá em Itaqui, no Maranhão, e outro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Também estão sendo vendidos. E ele está todo feliz, né? Está privatizando, está se livrando. O que era do povo, construído com dinheiro do povo, agora está sendo privatizado. Sai das mãos do governo e vai para a mão da iniciativa privada. E as taxas, os custos vão ser comandados por quem está dirigindo os aeroportos, os portos, as rodovias com os seus pedágios, né? Pois é. Ferrovias, tudo isso quem vai faturar não é o governo, quem vai comandar os valores, os preços, serão a iniciativa privada. É assim que está funcionando o Brasil. Gostaram? Dá um like aí, positivo ou negativo. Vem aí a CPI da pandemia, tomara que seja ágil e efetiva, né? E tomara que a polícia lá investigue corretamente essa questão desse casal que aparentemente cometeram um crime bárbaro. A mãe, nem se fala, o padrasto e o pai sofreu a perda do filho, o menininho Henry. Evangélicos fervorosos, apoiadores ricos em condomínios de luxo, apoiadores desse governo que está aí e tementes a Deus. Durma-se. Um abraço.